Olá, queridos, tudo bom com vocês? Espero que sim. Estamos de volta com a nossa série O que Ele Mandar, Faça. Esse vai ser o nosso terceiro vídeo, o nosso terceiro episódio. Então isso significa que tem mais dois antes. Se você não assistiu, eu vou deixar o card aqui em cima. Vou deixar também na descrição do vídeo. Aí você corre lá, assiste o primeiro, assiste o segundo. Não tem sequência não. Se você quiser assistir esse e depois assistir os outros dois, tá tranquilo, tá show de bola, tá bom? Eu vou pedir para você já deixar aí o seu like, se inscrever em nosso canal. Esse conteúdo dessa série está show de bola. Esse vídeo não vai ser diferente. Você vai amar, você vai gostar. Você vai ouvir Deus falar com você, assim como os outros três, assim como todos os vídeos que estão no nosso canal, tá certo? Então se inscreva. No final do vídeo você compartilha. Depois que você ouvir, assistir toda a palavra, aí você vai entender com quem é que Deus quer falar também, quem é que Deus quer que escute essa palavra, e você vai lá e compartilha para essa pessoa, tá bom? Mas de antemão, já se inscreve aí. Ó, o nosso texto de hoje vai estar em João, capítulo 21, a partir do primeiro versículo, tá certo? Enquanto eu bebo minha água, você deixa o seu like e você se inscreve no nosso canal. Vamos lá? Diz assim, ó, versículo 1 do capítulo 21 de João, tá certo? Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos seus discípulos na beira do lago da Galileia. Foi assim que aconteceu. Observe a história porque é show de bola. Nesse momento, já se transporte para lá. É isso que eu faço. Nesse momento eu já tô lá, já tô de espectador lá, tá certo? Vendo tudo acontecer. Faça assim também que você vai gostar. Versículo 2 diz assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Gêmeo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos. Simão Pedro disse aos outros: eu vou pescar. Os outros disseram: nós também vamos pescar com você. Então foram todos e subiram no barco. De manhã, quando começava a clarear, Jesus já estava na praia. Porém eles não sabiam que era ele. Então Jesus perguntou: moços, vocês pescaram alguma coisa? Repare a pergunta que Jesus faz. E Jesus já está sabendo o que é que está acontecendo, né? Então eles responderam: ó, nada. Não pescamos nada. O versículo 6 diz assim: joguem a rede do lado direito do barco, que vocês acharão peixes, disse Jesus. Eles jogaram a rede e logo depois já não conseguiam puxá-la para dentro do barco, por causa da grande quantidade de peixes que havia nela. Analisando a história, vamos nos situar. O que é que está acontecendo aqui? Este momento é diferente daquele que eu ministrei no episódio 2, embora haja também pescaria, haja também pescadores que passaram a noite toda tentando pegar peixe e não pegaram nada, ou seja, trabalho em vão, né? Só que naquela ocasião, foi a ocasião onde Jesus se apresentou para aqueles homens e convidou logo após desse episódio, aqueles homens a fazerem parte do seu discipulado, certo? Neste momento aqui, Jesus já havia sido crucificado, já havia morrido e já havia ressuscitado. Então os discípulos estavam meio que desolados, principalmente Pedro, porque antes de Jesus morrer, Pedro negou a ele 3 vezes. Aí nessa situação, imagine o homem que era amigo de Jesus, que andou junto com ele, e que Jesus falou a ele antes de morrer: Pedro, ainda nessa noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas só que Pedro, principalmente Pedro, estava desolado, porque ele havia negado ao mestre. Ele disse que não conhecia, que não era um deles, sabe? E aí o que é que acontece? Ele desolado, ele pensa: vou pescar, vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Não tem mais jeito para mim, eu neguei o mestre, eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Não tem mais o que eu fazer aqui.
voltou a pescar. Aqueles homens que estavam junto com ele também disseram: eu também vou. Eles podiam dar um conselho e dizer: não, Pedro, não foi para isso que Jesus nos chamou, não foi para isso que ele nos tornou discípulos, mas eles colaram junto com Pedro e disseram: eu também vou. Vá vendo onde é que dá essa história. Foram pescar, passaram a noite toda, realmente não pegaram nada, de novo. Aí quando eles voltam para a praia, para a beira do lago da Galileia, tá lá quem? Jesus. É porque nós não lemos, mas depois aqui um pouquinho, até onde nós lemos, Jesus já estava com a fogueira armada, já tinha peixe assando nessa fogueira. Mas quando ele vê os homens voltando, ele pergunta assim: moços, tem algum peixe aí? Que pergunta violenta. Ele sabia que não tinha. Por que não tinha peixe nenhum naquela rede? Por que não tinha peixe nenhum naquele barco? Porque os discípulos estavam fazendo o que não era para fazer. Aí Jesus dá outra ordem. Repare, o que ele mandar, faça. A ordem que Jesus dá: lance a rede do lado direito do barco. Lance a rede do lado direito do barco. Faça o que é certo fazer. Faça aquilo que eu já ensinei vocês a fazerem. Faça aquilo que eu estou dizendo a vocês que é para fazer desde sempre. Mas vocês estão insistindo em fazer da forma errada. Da forma errada não vai funcionar. Tem que ser da forma que ele quer. Tem que ser da forma que ele está ensinando. A mentira que você está cometendo, o que você acha que está ajudando, está te prejudicando. As suas atitudes, as suas decisões estão te prejudicando. Quando você sabe o que é certo a ser feito, o que é que Jesus tem te mandado fazer, quando você tomar uma decisão, quando você tomar uma atitude, lembre de se perguntar: Jesus faria isso? Jesus vai se agradar com isso que eu estou fazendo? Jesus vai se agradar com essa história que eu estou contando? Jesus vai se agradar com as minhas palavras, com as minhas decisões? Se você entender que ele não vai se agradar, não faça. Faça tudo que ele mandar. Pegue a rede que você tem, a ferramenta que você tem, e faça da forma certa. Jogue do lado direito do barco. E você vai ver funcionar, você vai ver dar certo. Jogue do lado direito do barco. Deixe de errar. Deixe de pecar. Deixe de fazer isso que você tem feito a vida toda. Tem observado que não está dando certo, mas persiste, insiste no erro. Jesus já havia tirado aqueles discípulos dessa situação. Eu não quero mais que você pesque, Pedro. Eu quero que você seja pescador de homens, de almas. Mas não, vou pescar. Vai cometer o erro? Vai voltar a fazer o que não era para fazer? E quer que dê certo? Quer que dê certo? O que eu tô pregando para você que tá assistindo esse vídeo serve para mim. Porque eu não sou o dono da verdade, eu também erro. E muitas vezes, erros primários, erros que nós não deveríamos cometer mais de forma alguma. Mas Jesus está lá. Ele tem peixe, ele tem fogueira, mas ele fala assim, ó, vou ensinar de novo. Pega a rede que está aí, joga do lado direito do barco. Pronto, com Jesus, o que Jesus manda, se você fizer, vai funcionar. E como eu tenho dito, como toda obediência tem uma recompensa, aqui também não é diferente. Quando eles jogam a rede do lado direito do barco, e eles puxam e a rede está cheia, a Bíblia vai dizer que apesar da rede estar cheia, ela não se rompia. Significa que o seu trabalho não vai ser mais em vão. O que você tem para fazer não vai ser mais em vão. Porque muitas pessoas têm trabalhado a vida toda e não têm colhido o fruto do seu trabalho. Está trabalhando em vão. Até recebe.
Até é abençoado pelo trabalho que fez, mas não vê a cor do dinheiro. Não consegue ver a cor do dinheiro. Então, a rede não se rompeu. Está sendo recompensado. O que você está fazendo está dando certo e não está sendo em vão. Outra coisa que acontece aqui, outra recompensa, e essa eu vou ser um pouco mais específico, vai dizer que depois que eles comeram o peixe, ele chama Pedro de lado. Eu tô lá, tô observando, eu espero que você esteja lá também. Ele chama Pedro de lado e pergunta a Pedro: tu me amas? E Pedro: sim, Senhor, o Senhor sabe. Pedro, apacente as minhas ovelhas. E novamente ele pergunta: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Pedro, apacente as minhas ovelhas. Vai entendendo. Pedro, você me ama? O Senhor sabe. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo. Apacente as minhas ovelhas. Há uma restauração. Depois que eles obedecem, jogam a rede do lado direito, sentam com Jesus, há uma comunhão. Agora Jesus chama Pedro de lado e há uma restauração de ministério, uma restauração de comunhão, uma restauração de tudo que você pensou em jogar fora, uma restauração de seus sonhos, uma restauração de seus projetos, uma restauração dos projetos de Deus na sua vida. Há uma restauração. Essa é a recompensa para esse episódio. Se você fizer o que ele está mandando, jogar a rede do lado direito, fazer o que é certo, obedecer, há uma recompensa. Há uma recompensa. Fique junto conosco. Muito obrigado pela sua audiência. Se você não se inscreveu, se inscreva. Deixe seu like. Compartilhe esse vídeo. Agora é o momento de você compartilhar. Tá certo? Espere, porque teremos mais um episódio. Tá certo? Muito obrigado.